alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que nós podemos melhor preparar a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Vejam esta pré-aula, leiam a revista das lições bíblicas, leiam o texto de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical, no qual nós baseamos esta nossa exposição. A nossa proposta não é falar dos tópicos da revista. Isso os irmãos já estão estudados. O nosso próprio comentarista já coloca aí uma videoaula na CPAD. Nós temos outros irmãos fazendo este trabalho. A nossa proposta é trazer subsídios complementares aos irmãos. Os irmãos também têm acesso a outros 4 textos de apoio no nosso site do portal Escola Dominical a respeito da lição da semana. Os irmãos também têm acesso nas redes sociais do portal Escola Dominical. Os irmãos têm acesso nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn. Os irmãos têm acesso a dezenas de videoaulas, de textos de apoio, de slides, não só das lições de adultos, mas de todas as faixas etárias e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Eu espero que os irmãos acessem as redes sociais, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, do portal Escola Dominical. Nós demandamos horas para postar os links e os irmãos ali terão um rápido acesso. Todo dia os irmãos acessando ali, os irmãos vão ver riqueza, tudo que há na internet que nós conseguimos garimpar ali, e os irmãos não vão precisar ficar pesquisando, os irmãos já vão estar ali e ter um farto material para preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Também os irmãos poderão fazer suas perguntas na sala dos professores do portal Escola Dominical. Cadastre-se no site e ali o senhor poderá colocar sua pergunta, elucidar a sua dúvida. Também, ao longo da semana, nós disponibilizamos breves comentários em áudio da lição da Escola Bíblica Dominical, das leituras diárias aí propostas na revista da lição da Escola Bíblica Dominical, onde o irmão terá, além de subsídios para a sua lição, também ter um momento devocional. Vocês sabem que é necessário que nós meditemos diariamente na palavra do Senhor. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão poderá assistir ao vivo a transmissão aqui no nosso canal do YouTube da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. E se estiver aqui em São Paulo, o irmão é convidado para estar conosco. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Mas a Escola Bíblica Dominical somente se realiza quando a igreja local se reúne e ensina enquanto evangeliza e evangeliza enquanto ensina, segundo lição do pastor Antônio Gilberto. Neste 4º trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema A Obra da Salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E o nosso comentarista é o pastor Clayton Ivan Pomerening, ele que é o diretor da faculdade Refidim, que é a Escola Teológica das Assembleias de Deus em Joinville, no estado de Santa Catarina. E hoje estaremos iniciando o segundo bloco. O primeiro bloco nós vimos o estudo geral da doutrina da salvação. Agora, a partir desta lição, nós iremos estudar o processo da salvação. Alguns atos do processo. Na verdade, até na lição passada, nós falamos, ainda que não diretamente, de alguns destes atos do processo da salvação. Porque nós falamos da fé,
falamos do arrependimento, e para falar da fé e do arrependimento, nós tivemos que falar do convencimento do Espírito Santo, e tivemos de falar também tanto da deliberação divina para salvar, quanto do anúncio desta decisão. E hoje nós temos a lição sobre o processo da salvação. A salvação, ela é um processo. E nós não compreenderemos a salvação se nós não entendermos que ela é um processo. E o que é um processo? Processo é o conjunto de atos. É uma sequência de atos. A salvação, ela é uma sequência de atos que começa em Deus, na mente de Deus, quando ele decide salvar o homem, e termina na glorificação, quando os que creram em Cristo, os que morreram serão ressuscitados, e aqueles que estiverem vivos serão transformados e se encontrarão com o Senhor nos ares no dia do arrebatamento da igreja. O processo da salvação envolve, portanto, uma sequência de atos que começa na mente divina e termina na glorificação. Isto, o apóstolo Paulo, embora não tenha mencionado todas as fases do processo da salvação, deixa claro quando nós vamos lá na epístola que ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, e no versículos 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Os irmãos percebem que Paulo, ele começa lá na presciência divina, lá na eternidade passada. Aos que dantes conheceu, também os predestinou e os leva até a glorificação. Então aqui nós temos a ideia clara de que a salvação, ela é um processo. É um processo. É uma sequência de atos. E esta sequência de atos são logicamente determinados. Nós devemos entender que a salvação, ela é eterna, porque ela tem origem em Deus, mas ela se desenvolve na terra, por isso tem uma dimensão terrena, mas estes atos, eles não estão temporalmente, cronologicamente divididos. Eles são divididos logicamente. Na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, da CGADB, nós vemos o seguinte, lá no capítulo 10, no item 2, é dito assim: a salvação é-nos oferecida pela graça, mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ela é eterna, completa e eficaz. A salvação em Jesus Cristo não é um mero assentimento intelectual, e sim um renascimento espiritual que se dá na vida do pecador arrependido. Aí vem o ponto que nós gostaríamos de enfatizar aqui. No ato da aceitação, o pecador é imediata e simultaneamente salvo, justificado e adotado como filho de Deus. A partir daí, entra no processo de santificação até a sua glorificação final no dia de Cristo. O que diz a nossa declaração de fé é que, cronologicamente, ou seja, dentro do tempo terreno, a salvação, ela processa
imediata e simultaneamente a salvação, mediante a fé e o arrependimento, a justificação e a adoção. Então aqui nós temos vários atos da salvação que ocorrem de uma vez só. Nós os estudamos separadamente porque são coisas diferentes e do ponto de vista lógico e didático, para nós entendermos o que é a salvação, nós os separamos, até porque a Bíblia os separa. A Bíblia separa o arrependimento, a conversão, o perdão dos pecados, a regeneração, a justificação, a adoção e a santificação posicional. São todas fases, atos do processo da salvação que ocorrem de uma só vez. Mas depois nós temos algo que pode durar no tempo. Veja o que diz a nossa declaração de fé. No ato da aceitação, que é a aceitação, é esse renascimento espiritual movido pelo arrependimento e pela fé, que nós estudamos na lição passada, ocorre o perdão dos pecados, a regeneração, a justificação e a adoção. E a santificação posicional. Depois, diz, a partir daí, entra no processo de santificação, chamada santificação progressiva, até a sua glorificação final no dia de Cristo. O processo da salvação termina no dia de Cristo, no dia do arrebatamento da igreja. Por isso que ela é uma sequência. E se nós não entendemos que a salvação é uma sequência, nós não vamos entender o processo da salvação e entraremos em alguns ensinos equivocados, principalmente a doutrina da predestinação incondicional, que é aquela história de uma vez salvo, salvo para sempre. Porque não enxerga esta continuidade, esse protrair da salvação até a glorificação no dia de Cristo. O item 8 do nosso cremos diz assim: na igreja, que nós cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal assembleia dos fiéis remidos de todas as eras e todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. Este seguir a Cristo nos dá a ideia da salvação como um processo que se protrai no tempo. É por isso que o apóstolo o apóstolo Pedro, desculpe-nos, nos diz lá em 1 de Pedro 1:17: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. A salvação envolve um tempo de peregrinação. E o que é a peregrinação? É uma caminhada, uma jornada em que a pessoa anda como estranha, como estrangeira para um determinado lugar. Quando nós vemos estas peregrinações, por exemplo, os muçulmanos têm a peregrinação a Meca, que é uma das exigências da fé islâmica. Eles têm que ir uma vez na vida a Meca.
Ora, se ele vai a Meca é porque ele não é de Meca. Então ele vai ali como um estranho, como um estrangeiro. Ele faz uma viagem como estranho e como estrangeiro. Também, quando nós vemos essas romarias, essas peregrinações da Igreja Romana, a Aparecida, a Lourdes, a Fátima, a Roma, eles fazem uma viagem, o famoso caminho de Santiago de Compostela, né? Eles fazem uma viagem para um determinado destino, com um determinado objetivo, normalmente uma penitência. Eles vão como estranhos e estrangeiros neste caminho. É isto que é a salvação, é um tempo de peregrinação. O escritor aos Hebreus fala do nosso pai na fé, Abraão. Diz que ele era peregrino. Veja bem, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. E no versículo 13, eu comecei a ler ali no versículo 8, capítulo 11 de Hebreus, e no versículo 13 ele diz: todos estes, Abraão, Isaque e Jacó, morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então Abraão, ele é o pai da fé, e uma das provas que ele é o pai da fé, e deve ser nosso exemplo, é que ele peregrinou a partir do chamado de Deus, e quando ele creu, porque a Bíblia diz que foi pela fé, ele passou a peregrinar, esperando a cidade celeste, que já estava preparada para ele. Ele creu e abraçou esta promessa e começou a caminhar. Ele saiu de Ur dos Caldeus, saiu de Harã, habitou em Canaã, mas como em terra alheia, não se prendeu a estas coisas e por isso morreu, mas crendo nesta esperança. E no dia de Cristo, ele estará também entrando nesta cidade. Então a salvação é uma peregrinação, é uma caminhada, é um processo. E neste processo nós poderemos sair do caminho, nós poderemos perder a salvação, nós poderemos nos desviar, podemos não chegar. O povo de Israel, a geração do Êxodo de 20 anos para cima, não entrou em Canaã porque não creu. Este problema. Esaú, filho de Isaque, não chegou lá, não creu, não esperou a cidade celeste, prendeu-se às coisas desta vida. A Bíblia diz que foi profano e fornicário, e por isso não encontrou lugar para arrependimento,
ainda que com lágrimas o tenha buscado. Nós temos que ter este cuidado, irmãos. A salvação é um processo, é uma caminhada dividida em vários atos. Nós já temos estudado alguns e nós não nos iremos deter novamente naqueles que já estudamos. Nós já falamos da deliberação divina para a salvação. É o primeiro ato da salvação. Deus quis salvar. Deus quis salvar. Tem um hino na harpa cristã, e eu às vezes cito a harpa cristã, irmãos, para os irmãos perceberem a base doutrinária da harpa cristã. No hino 160 da nossa harpa cristã, nós temos as seguintes palavras: Irmãos unidos, vamos publicar que Deus nos quis salvar, que Deus nos quis salvar, com o precioso sangue de Jesus vertido lá na cruz. Que Deus nos quis salvar, que Deus nos quis salvar, com o sangue do Senhor Jesus. Ó irmãos, devemos avançar olhando para a cruz. Este hino traduzido e ou adaptado pelo saudoso pastor Paulo Leivas Macalão. Deus nos quis salvar. Então toda salvação começa da vontade de Deus, da deliberação divina para salvar. E esta deliberação divina foi em dois sentidos. Como diz aqui o poeta sacro, Deus nos quis salvar com o sangue do Senhor Jesus. Então Deus escolheu nos salvar, e o meio que ele escolheu para nos salvar foi através de Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário, pagando o preço dos nossos pecados. Portanto, Deus quis salvar o homem, mas disse como o homem deve ser salvo: crendo em Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário. Deus nos quis salvar com o sangue do Senhor Jesus, como diz o poeta sacro. É o que nós vemos lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então, Deus resolveu salvar. Esse é o primeiro ato do processo da salvação. É a deliberação divina para salvar. Deus escolheu salvar o ser humano. É a eleição. E Deus escolheu salvar o ser humano através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É a predestinação. Você é salvo por meio da fé em Cristo Jesus. Então, esse é o primeiro ato da salvação, a decisão de Deus, que foi tomada antes da fundação do mundo, em que ele escolheu o ser humano para salvar e que destinou a salvação os que crescem em Jesus. O segundo ato da salvação é a comunicação desta vontade divina. A comunicação desta vontade divina estava na mente de Deus, mas ninguém pode alcançar os pensamentos de Deus. Ninguém pode alcançar os caminhos de Deus. O profeta Isaías diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. O profeta Isaías diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os pensamentos do homem. E assim como os céus estão acima e elevados da terra, assim estão os pensamentos e os caminhos de Deus, mais altos e elevados do que os caminhos e pensamentos do homem. Em razão disto, Deus, ele próprio, avisa o homem que haverá salvação. No dia mesmo da queda, Deus anuncia a boa notícia de que o homem poderá ser salvo através da semente da mulher,
através do sacrifício da semente da mulher, do ferimento do calcanhar da semente da mulher, que vencerá o maligno, esmagará a cabeça da serpente. Então, Deus anuncia a salvação e chama todos à salvação, ao arrependimento. É o que nós vimos na aula passada. Deus chama as pessoas ao arrependimento. Então Deus quer salvar, escolhe salvar o homem por intermédio de Cristo e diz para o homem que ele será salvo por intermédio de Cristo. Diz pessoalmente, diz na consciência, diz pelos profetas e diz pelo próprio Cristo. Este é o chamamento à salvação, que é um chamamento universal, como nós já vimos. Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura. Enoque pregou a toda a geração antediluviana, assim como Noé. Abraão foi testemunha, Israel foi testemunha a todas as nações. E Jesus veio pregar a todos, porque ele veio morrer por todos. Depois da deliberação divina, depois do chamamento, do anúncio desta deliberação, nós temos a fé salvadora. Nós já vimos na aula passada que pela palavra vem a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Este anúncio da salvação já transporta a fé, a capacitação para o homem crer em Jesus, porque não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui nós temos a fé trazida pela palavra para que o homem possa crer em Jesus. Esta fé salvífica que é trazida pela palavra e que não será apropriada por todos, não é? Isaías, no capítulo 52, ele nos diz o seguinte, no versículo 53, versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem manifestou o braço do Senhor? Lá em Romanos, quando Paulo explica a rejeição de Jesus pelos israelitas, ele diz isso com muita clareza. Ele fala assim, capítulo 10, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão daquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Veja bem, a pregação, o anúncio, houve a deliberação divina, mas há o anúncio da salvação. E o anúncio agora é feito pela igreja. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Então nem todos creem. Nem todos se apropriam da fé. Por isso que lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, diz, porque a fé não é de todos. Né? Porque a fé não é de todos. Então não é de todos a fé. Mas isso não quer dizer que não esteja disponível a todos. Porque ela vem pela palavra. Ela vem pela palavra. E a semente pode cair, depende do coração da pessoa. Se é à beira do caminho, se é um pedregal, se é um espinhal, ou se é a boa terra.
Isto depende de todos, né? Não depende, depende de cada um, não de todos, de cada um. Mas depois que a fé vem por esta comunicação, nós temos o convencimento do Espírito Santo. Então, veja, a graça de Deus fez com que Deus quisesse que o homem fosse salvo. Fez com que Deus mandasse o anúncio da salvação. Fez com que Deus mandasse a fé. Mas agora, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, procura convencer o homem que vem. Porque vem a graça salvadora. Não vem só a fé salvadora, mas vem a graça salvadora também. E se criam as condições de possibilidade para que o homem possa crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, há possibilidade real da pessoa crer, por causa da graça preveniente. Nós já vimos na aula passada que o Manual de Disciplina da Igreja Metodista Unida diz que a graça é este amor divino que permite ao homem ter o desejo de se libertar do pecado, o desejo de estar salvo, o desejo de invocar o nome do Senhor. Porque como poderão invocar se não há quem pregue? E ele poderá invocar pela graça de Deus, esta oportunidade que Deus dá, que é a prova de que ele é amor. E por isso que David Hunt, quando ele critica a doutrina calvinista, a doutrina da predestinação incondicional, ele diz: que amor é este? O seu livro, que amor é este? O amor de Deus é por todo mundo. Deus amou o mundo. Então ele cria condições para que o mundo possa receber a Cristo, possa crer em Cristo, possa ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Qualquer um pode ser convencido se quiser. Quem quiser e tiver sede, lhe darei de graça da árvore da vida. É o convite que o Senhor Jesus faz lá em Apocalipse, capítulo 22. Aliás, que o esposo, a esposa, a igreja e o Espírito fazem. Vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Há esta possibilidade. Mesmo o homem separado de Deus, pela graça de Deus, lhe foi permitido escolher entre o bem e o mal. Se ele ouvir a palavra de Deus, se ele crer na palavra de Deus, ele poderá ser salvo. Mas para isso ele tem que reconhecer que é pecador, ele tem que reconhecer que Jesus é o Salvador, e ele tem que reconhecer que se está condenado. E isto, quem o convence é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então aí nós temos o quarto ato da salvação, que é o convencimento do Espírito Santo. Deus quis salvar por meio de Cristo. Deus anuncia esta salvação. Neste anúncio vem a fé e a graça salvadora. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí nós temos o arrependimento. O homem acolhe esta palavra, resolve ser salvo, reconhece que é pecador. E é por isso que quando ele reconhece que é pecador, ele se entristece. A mensagem do Evangelho traz uma tristeza ao homem. Traz uma tristeza
ao homem. E esta tristeza é o que Paulo chama de a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, diz assim, versículo 10, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Se arrependimento é uma tristeza segundo Deus. Por quê? Porque é fruto do convencimento do Espírito Santo. A pessoa fica com seus corações compungidos pelo Espírito Santo. Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes, né? Lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então, houve essa compulsão do coração, porque você abre o coração para Deus. Este abrir do coração é o crer na mensagem do Evangelho, é ser convencido pelo Espírito Santo. E o efeito do convencimento do Espírito Santo é o arrependimento, que é o primeiro ato humano. O arrependimento é um ato humano, é um exercício da vontade do homem. Não é algo imposto por Deus. Porque o Espírito Santo convenceu. Para convencer houve argumentação. Houve troca de argumentos. Por isso a doutrina da predestinação incondicional está errada. O homem não perdeu o livre-arbítrio. O homem não é um cadáver que não pode exercer o seu querer. Ele está preso pelo pecado, separado de Deus. Mas ainda tem a consciência, ainda tem a chamada fé inata, que quando vem a fé salvífica, e o homem abre o seu coração para Deus. É por isso que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Olha o que está escrito no Apocalipse 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. É preciso que eu abra a porta. Então, arrependimento é um ato humano. É o primeiro ato humano do processo da salvação. O processo da salvação começa com a deliberação divina de salvar em Cristo, com o anúncio de Deus da salvação, com a fé que vem pela palavra de Deus, é dom de Deus, o convencimento do Espírito Santo, que é Deus. Mas agora vem o arrependimento do homem. É o primeiro ato humano. E quando o homem se arrepende, os seus pecados são perdoados. Outro ato divino, o perdão dos pecados. O perdão dos pecados vem pelo arrependimento. Quem vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, disse Jesus. Quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. E os seus pecados são perdoados, porque ele crê que Jesus é o Salvador. E então o sangue de Jesus o purifica de todo o pecado. Quando ele crê em Jesus, ele tem os seus pecados perdoados. O perdão dos pecados é o que está escrito lá em Atos, capítulo 10, versículo 43. Atos 10 e 43. A este dão testemunho todos os profetas,
de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Paulo pregando ali, aquele dia na casa de Cornélio. E quando Pedro disse estas palavras, Cornélio e aqueles que ali estavam creram, e os seus pecados foram perdoados. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o perdão, ele tira o pecado. Ele não apenas cobre o pecado. Antes da vinda de Jesus, os pecados eram cobertos. Por isso, todo dia, pela manhã e à tarde, era sacrificado um cordeiro no templo. O sacrifício contínuo, para que houvesse a cobertura dos pecados. É o que diz o salmista Davi no Salmo de número 32. É dito: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. O pecado é coberto, mas com Jesus o pecado foi tirado. Por isso que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, mostrando que o véu do templo que representava o pecado que dividiu o homem de Deus, porque lá Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Então a divisão que existe entre lugar santo e lugar santíssimo era o símbolo do pecado. Quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga de alto a baixo. Deus, se fazendo homem, morreu por nós e tirou os nossos pecados. Aí agora não tem mais pecado coberto, ele é tirado. E mais ainda, não se lembra mais do pecado. O perdão de Deus envolve esquecimento. Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Está lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 34. Quando o profeta está falando da nova aliança prometida, ele diz assim, vou ler o 33, mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Por isso, irmãos, essa história de maldição hereditária, deixe isso para lá, isso não existe. Quando você é perdoado, Deus não se lembra mais dos pecados. Deus não se lembra mais dos pecados. O escritor aos Hebreus, confirmando estas palavras de Jeremias, quando ele fala sobre a nova aliança, a aliança em Cristo, ele diz assim, capítulo 8, versículo 12, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo, novo concerto envelheceu-se o velho. O primeiro, ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de se acabar. E lá em Hebreus 10 e 17, também está escrito, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Você não tem que ficar aí se lembrando do pecado do seu avô, do seu bisavô, de quebrar laço de maldição hereditária. Não tem maldição hereditária. Jesus perdoa, tira os nossos pecados e não se lembra mais. Esse é o perdão divino. Outro ato divino da salvação. Então, a deliberação divina, o anúncio da salvação, a fé salvadora, o convencimento do Espírito Santo, o arrependimento dos pecados, o perdão dos pecados. E aí nós temos a justificação. Quando você é perdoado, você é feito justo, porque agora você não tem mais pecado. Você entra em comunhão com Deus. O Espírito Santo vem habitar em você e agora você é ficha limpa no céu.
A sua capivara no céu foi apagada, os seus pecados foram perdoados. Diz o profeta Miqueias que foram lançados lá no mar do esquecimento. Você agora está justificado. Você agora, porque creu em Jesus, se tornou justo. Você não é justo por natureza, mas você ficou justo. Justificado quer dizer ficou justo. Foram tirados os seus pecados. E você recebe a justiça de Cristo. É imputada a você a justiça de Cristo. Vem até você a justiça de Cristo. Você agora se torna justo, assim como Jesus. Você é justo, porque os seus pecados foram perdoados. E aí você se converte, você muda de direção. Porque agora você, tendo seus pecados perdoados, você agora, tendo a justiça de Cristo, você passa a fazer o que é certo. Você passa agora a mudar de direção. Você agora está indo em direção a Deus, em direção à vida e não mais à morte. Porque os seus pecados foram tirados e você foi colocado justo. E você agora muda de direção. Você se converte. Lá em Zacarias 1:3, nós vemos: portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Você muda de direção. Muda, você torna para Deus. Torna para Deus. Você é justificado. Você se torna justo. Você torna para Deus. Você se converte. Lá em Lamentações 5:21, em Lamentações 5:21, nós encontramos o seguinte: por que nos rejeitarias totalmente? 5:21, desculpe. Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Veja como é interessante. Tornai para mim, diz o Senhor, e eu tornarei para vós. Converte-nos, Senhor, e nós nos converteremos. É uma ação do homem e Deus, esta conversão. Porque o homem foi salvo, teve seus pecados perdoados. Porque ele se arrependeu, teve seus pecados perdoados, foi tornado justo, e agora está voltado para Deus. Ele se converte. Ele nasce de novo. Aí vem a regeneração. Nasceu da água e do Espírito. Nasceu do Espírito. Ele não nasceu da carne, ele nasceu do Espírito. Houve uma nova criatura. A palavra de Deus gerou um novo ser. Este novo homem que é dominado pelo Espírito, que agora está em união com Deus, porque não existe mais pecado. Este novo Espírito domina a alma e o corpo. E agora ele faz o que é agradável a Deus. Agora ele não tem pecado. Agora este Espírito domina a alma e o corpo. E a natureza pecaminosa está crucificada com suas paixões e concupiscências. O velho homem não foi eliminado, mas ele está preso. Porque agora o pecado foi tirado. O Espírito foi reativado, o Espírito humano. Aquela ligação entre Deus e o homem, ele é reativado e ele passa a dominar a alma, onde está a nossa vontade, nossa sensibilidade, nosso intelecto, e o corpo, que é o contato nosso com o mundo exterior. E passamos a fazer o que é de acordo com a vontade de Deus. Assim que ele é gerado, ele também é adotado como filho. Nós vamos estudar isso numa próxima lição. Mas ele agora passa a ser filho de Deus. Este é filho de Deus, porque ele creu em Jesus. Agora ele é filho de Deus, ele tem a Deus como pai. E ele passa a estar separado do pecado, porque na hora que ele é tirado do pecado dele, ele é separado do pecado. Aí nós temos a chamada santificação posicional. Ele foi tirado do charco de lodo do pecado,
e colocado sobre Cristo, sobre a rocha que é Cristo. É o que diz o Salmo 40. O Salmo 40, no seu versículo 1 e 2. Diz assim Davi: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Então, ele agora é separado do pecado, ele é santificado. Assim como ele ficou justo, ele ficou santo. Paulo fala disso em 1 Coríntios 1 e 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, tudo isso é ato divino. Perdão, justificação, conversão, a regeneração, a adoção e a santificação posicional. Deus decidiu salvar o homem. Deus anunciou a salvação. Por este anúncio veio a fé. Veio o convencimento do Espírito Santo. Eu me arrependi. Por ter me arrependido, fui perdoado, justificado. Converti-me. Nasci de novo. Fui adotado como filho e separado do pecado. E agora eu tenho que me manter separado do pecado. E no tempo da minha peregrinação, andar em temor. Até o dia de Cristo. É por isso que nós lemos na nossa declaração de fé: convencimento do Espírito Santo, arrependimento, perdão, justificação, conversão, regeneração, adoção, santificação posicional, é tudo imediato e simultâneo. Mas a partir daí, eu tenho que viver em santificação. Quem é santo, santifique-se ainda. Está escrito lá em Apocalipse 22 e 11. Ainda, santificar-se ainda. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, como Abraão peregrinando na terra como em terra alheia, em cabanas e em altares, até chegarmos à cidade celeste que já nos está preparada. Aí nós temos a santificação progressiva. Quem é santo, seja santificado ainda. Até o dia do arrebatamento da igreja. Tito nos fala sobre isso, né? Paulo, escrevendo a Tito, o livro de Tito nos fala sobre isso. Porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. É a chamada santificação presente, a chamada santificação progressiva. Eu renuncio ao pecado, ao mundo. Eu vivo de acordo com a vontade de Deus, amando a mim mesmo, ao próximo e a Deus. Vivendo sóbria, é amando a mim mesmo. Justa, amando ao próximo. E piamente, amando a Deus. Esta vida, na vontade de Deus, no caminho apertado que leva à vida. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele se manifestar, é o que disse João, 1 de João 3, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos.
Nós desejamos a pátria celestial como Abraão e caminhamos em direção a ela. E no dia de Cristo, como diz a nossa declaração de fé, neste dia seremos glorificados. Seremos semelhantes a Ele e como Ele é, o veremos. Este é o caminho da salvação. Mas enquanto eu estou aqui neste caminho, o Senhor, Ele é bem claro quando Ele diz, lá em Marcos, capítulo 13, versículo 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Versículo 35. Vigiai, pois porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Marcos 13, de 32 a 34, a 32, 33 e 35 a 37. Neste tempo da peregrinação, eu tenho que me cuidar. Porque a salvação só termina na glorificação. Por isso que eu preciso viver em santidade. Porque a salvação vem de Deus. É pela graça de Deus. Mas eu preciso obedecer ao Senhor. Porque Ele é a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Eu preciso crer e continuar crendo, desenvolvendo a minha fé através da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.